Boa noite, né? Natan, vai ser quase que aula particular, né? O pessoal já está fugindo do segundo bimestre, né? Que coisa. Se o aluno vai mal, é culpa do professor que não ensinou. Se o aluno vai bem, é porque a prova estava fácil. Vai entender a galera, né? Mas vamos seguindo, porque isso aqui é importante para a vida de vocês e, né, de qualquer forma, vai ver que o pessoal está com compromisso, mas a gente vai gravar a aula e depois eles que assistam aí para a prova, né? O ano ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, hoje é aula 7, responsabilidade pelo vício, responsabilidade pelo defeito no Código de Defesa do Consumidor. É uma aula que tem algumas informações aqui, mas são informações que são tranquilas para a nossa compreensão. Com certeza vocês vão entender. Então, responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Então, neste tópico, a preocupação do legislador foi com o prejuízo financeiro do consumidor. Lembrando que na aula passada nós conversamos sobre defeito de serviços e de produtos. Hoje a gente vai estar falando de vício do produto e vício do serviço. O defeito é o mais gravoso, estão lembrados? Defeito está no artigo 12 e defeito da prestação de serviço está no artigo 14. Aqui nós vamos falar de vícios. Vício é aquela situação em que o problema não passa do produto ou da prestação de serviço. Hoje a gente vai estar começando aqui com o produto. Ó. A responsabilidade pelo vício do produto está prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, caput. Então vamos ver, nossa professor, mas daí é muito grande. Não é grande não, olha, aproveita aqui e dá uma olhadinha comigo, que depois já fica estudado aqui para a nossa prova. Ó. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, agora eu vou ter que explicar para você o que é durável ou não durável, tá lembrado? Produto não durável, aquele que se esgota de acordo com a sua natureza. Professor, me dá um exemplo de um produto não durável. Normalmente são aqueles produtos, aqueles gêneros alimentícios, né? Você abre aí uma barrinha de cereal, você acaba comendo ela inteira, né? Ah, mas eu vou guardar ela para comer depois. Você até pode guardar ela para comer ela depois, mas ela vai se acabar, ela vai se esgotar, porque a natureza dela é de consumo, né? Não é um bem que é para durar muito tempo. Já o bem durável é aquele bem que, pela sua natureza, ele é projetado, ele é criado para durar um determinado tempo aqui na sua vida. A gente tem bens que têm uma duração maior, como os imóveis, por exemplo, e nós temos bens como uma camiseta, que ela tem uma duração um pouco menor, mas ela não se acaba, ela não se esgota na primeira vez que você lavar ela. Então, lembrando de bens duráveis e bens não duráveis. Então, os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente. Vocês estão lembrados do que é responder solidariamente? Responder solidariamente é chamar para vir aqui dividir a responsabilidade, chamar para vir pagar a conta. Então, quando você quer desejar o mal para alguém no direito, aqui no direito do consumidor em específico, você deseja que ele seja solidário a alguém para pagar a conta. É uma brincadeira, mas é verdade. A solidariedade, você está chamando a pessoa para vir pagar aqui a conta. Então, os fornecedores de produtos e serviços duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Aí o legislador segue ali falando um monte de verbos, né, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam, ou diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da sua disparidade, com as suas indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, uma mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a sua imediata substituição das partes viciadas. Ali, quando a gente fala respeitadas as variações decorrentes da sua própria natureza, eu poderia exemplificar para você como quando você vai comprar frango congelado. Ah, evidentemente que você está pagando uma quantidade de gelo, né? Você vai falar, nossa, mas eu não estou comprando carne, eu estou comprando gelo. Então, uma determinada quantidade ali do peso, o Imetro, né, o Procon permite. Agora, se você estiver comprando, sei lá, 50, 60% do seu frango for gelo, aí não, né? Porque ele tem que ser mais barato, porque o preço do gelo é mais barato do que o preço do frango. Então, esse aqui é o caput do artigo 18, né?
Eu coloquei essa foto de propósito, aí os que já tiveram telas aí do celular quebrado, né? A hora que vem isso, chegam a se arrepiar. Eu, graças a Deus, nunca quebrei a tela do meu celular, nem do meu tablet, nem do meu Apple Watch. Mas eu conheço gente que vive quebrando essas telas. Então, isso aí seria um vício do produto, né? Então, aqui eu estou lembrando para vocês que, como eu acabei de falar da solidariedade dos fornecedores, né, ali de quem participou, diferentemente do que ocorre lá no artigo 12, 13 e 14, aqui no artigo 18, como a gente está falando de vício, o legislador se preocupou com a parte financeira do consumidor. Então a gente quer que quanto mais pessoas, quanto mais fornecedores forem chamados para virem aqui responder perante o consumidor, melhor ainda. Então por isso que a gente tratou ali no caput do artigo 18 de solidariedade de fornecedores. Façam essa anotação que é importante aqui, que depois você pode talvez até confundir lá com o artigo 12 com o artigo 14. E aí, seguindo, olha lá, coloquei uma fotinha escrito: a TV não liga. A TV, né, não a DV, a TV está com defeito ou ela está viciada? A gente é induzido a falar que ela está com defeito, mas na verdade ela tem um vício. Então poderá o consumidor, por exemplo, reclamar um vício que a TV não liga perante o comerciante sem precisar dirigir-se ao fabricante. Então, vou repetir porque eu acho que você não deve ter entendido certinho. Então, quando você tem um produto, por exemplo, uma TV que eu acabei de comprar, em razão da solidariedade dos fornecedores, você não precisa reclamar perante o fabricante. Então, minha TV é da LG, eu não preciso reclamar perante a LG. Eu comprei minha TV ali na Casas Bahia, eu posso ali reclamar. Então, veja, reclamar não quer dizer que ela vai solucionar, porque olha o que eu vou te perguntar. Podemos exigir a troca imediata do produto viciado? Ou seja, eu posso pedir lá para o fornecedor, ir lá na Casa Bahia e falar assim, ó, eu comprei a TV não funciona, eu quero que você troque essa TV imediatamente. Posso pedir isso, gente? Olha só, tem até uma chargezinha, né? Produto sem direito à troca. Olha a cara da senhorinha. Olha esse outro aqui mais engraçado ainda, ó. Infelizmente não trocamos mercadoria com defeito. Aí o senhorzinho, né? Vou postar no Facebook. Aí o outro, mas como o senhor é um cliente especial, a gente vai trocar, né? Então, de forma imediata, a gente não pode pedir a substituição do produto por outro. Sabe por quê? Porque a lei assegura o consumidor, entendeu? Você vai dizer, mas isso aí é contra o consumidor. Não é não, gente. Assegura ao consumidor o dever dele passar pela assistência técnica. Então, cabe ao fornecedor encaminhar o consumidor para que ele entregue esse produto para assistência técnica, para que seja, eu não vou dizer nem que seja consertado, para que seja visto qual é o problema que esse produto tem. Se o produto tiver um problema pequeno que ele possa ser consertado, o produto será consertado. Se o vício, né, for muito grande, que impossibilita ali o uso do produto, talvez ele né, vai ter uma outra destinação. Mas antes da gente chegar nessa discussão, eu quero ainda perguntar outras coisas. Ó. Qual o prazo para que o fornecedor tem para resolver esse tipo de vício? Né? Então, mandei para assistência técnica. Quanto tempo a assistência técnica pode ficar aí com o meu celular, por exemplo, que deu problema? Essa é a pergunta. Exato, parabéns, Natan. Esse slidezinho eu peguei ele pronto na internet, mas eu vou explicar ele. Ó. O fornecedor, como o Natan respondeu, está corretíssimo. Ele tem um prazo de 30 dias para resolver isso na assistência técnica, mas tem outros dois prazos ali que eu quero explicar para vocês. Lembra dos produtos não duráveis? Então, os gêneros alimentícios e outros de acordo com a sua natureza? Eles possuem prazos de garantia, prazos de reclamação, que nós vamos chamar esse prazo de garantia, prazo de reclamação legal. Então, quanto que o Código de Defesa do Consumidor fala, qual é o prazo que ele determina que esses produtos devem ser garantidos? Produtos não duráveis, 30 dias. Produtos duráveis, 90 dias. Então, independentemente do fornecedor aceitar que ele vai ter que dar garantia ou não, o Código de Defesa do Consumidor determina que esses prazos de 30 e 90 dias são os prazos da lei de garantia. Então, normalmente a pessoa fala assim, quanto tempo a lei me dá de garantia? Bens não duráveis, 30 dias. Bens duráveis, 90 dias.
E hoje você anotar isso aí vai ser muito importante para o resto da sua vida. Então, aqueles produtos que de acordo com a sua... Produtos e serviços, é que agora eu estou falando de produto, mas serviço também é a mesma coisa. Aqueles produtos ou aqueles serviços que eles se esgotam com o uso ali imediato, a natureza dele é para acabar, né? Então, o prazo para reclamação é de 30 dias. Aqueles produtos, aqueles serviços que eles possuem, de acordo com a sua natureza, é considerado um bem durável, então 90 dias para reclamar. Vamos dar um exemplo aqui vou até já antecipar, vou até de uma prestação de serviço. A minha aula, como é gravada, agora ela passa de um bem não durável, né? Porque antes a aula, conforme a aula ia andando, ela ia acabando, concorda? Se ao final da aula você ficou a aula toda mexendo no celular, não havia problema nenhum. A aula acabou, o problema é seu, é um produto, uma prestação de serviço não durável. Agora que a aula é gravada, o que acontece com ela? Você pode fazer o download dela. Eu, como estou subindo as minhas aulas lá para o meu canal do YouTube, você pode assistir a qualquer tempo. Você só não vai poder assistir o dia que eu tirar ela de lá, né? Mas eu não pretendo tirar, então acredito que você vai ter, né? Acredito eu que se ninguém me processar o resto da vida, para que essas aulas fiquem lá online e você venha a ter acesso. Então, agora que as aulas passaram a ser uma prestação de serviço, né, durável, então agora você passou de 30 para 90 dias para reclamar. Eu aproveito e já anoto ali, ó, o prazo de desistência. Claro que isso aí a gente vai estudar mais para frente, que é o artigo 49, que é o prazo que a gente chama prazo de reflexão, ou prazo da devolução das compras feitas pela internet. 7 dias, gente, contados do recebimento do produto ou da prestação de serviço. Prof, preciso de um motivo para devolver? Sem motivo algum. Você pode devolver porque simplesmente se arrependeu, não gostei, quero devolver. Mas isso aqui a gente vai conversar mais para frente, não é assunto da aula de hoje. Vocês anotam os protocolos? Se vocês não anotam os protocolos, comecem a anotar. Por quê? Quando você vai fazer uma reclamação no Procon, no consumidor.gov, ou até mesmo quando você vai entrar com uma ação na justiça, parabéns, Matheus, tem que anotar mesmo. Eu não anotava, mas eu de 2 ou 3 anos para cá eu passei a anotar. Por quê? Porque é importante, com esse número de protocolo você consegue, lá o fornecedor consegue rastrear a sua reclamação, de repente até apresentar aqui a gravação do áudio aqui do que aconteceu. Então é bem importante, faça essa anotação para aqueles que mandam por SMS, peça via SMS, que talvez também fique fácil para vocês. O consumidor é obrigado a aceitar passar pela assistência técnica quando a gente está falando de produto, né? Então comprei lá o meu celular novinho aqui, deixa eu pegar ele. Ele não é novo, já tem 1 ano, mas comprei meu celular novo, saí da loja, ele parou de funcionar. Voltei lá, o comerciante falou que é para eu procurar assistência técnica. Sou obrigado a passar pela assistência técnica? Infelizmente sim, ó. Não sendo vício sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá exigir a sua escolha. Então, primeira informação, eu sou obrigado a passar pela assistência técnica sim, e o fornecedor ali, a assistência técnica, tem 30 dias para resolver o meu problema. Em não sendo resolvido o meu problema, né, o que eu posso pedir? A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então vejam que se em 30 dias não foi consertado meu celular, o celular não voltou aqui para minha mão, eu posso estar pedindo que a substituição por outro produto igualzinho, de mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Não quero outro produto, eu quero rescindir o nosso contrato. 2, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos. Então vejam que a segunda possibilidade é a sua escolha, você que vai escolher o que você quer fazer. Você pode estar pedindo aí a restituição do valor pago, independente aqui do direito de você entrar com a ação discutindo ou não. Quero de volta o meu dinheiro. E o 3, dependendo do tipo de vício que o seu produto tem, de repente você pode fazer a opção de eu não ligo, vou ficar com o produto assim mesmo. Então eu quero um abatimento proporcional ao preço. Então cuidado com essas 3 hipóteses, elas são muito importantes, mas quem toma essa decisão, quem faz essa escolha é o consumidor e não o fornecedor. Na maioria das vezes a gente vê o fornecedor direcionando o consumidor para que ele faça a escolha que o fornecedor quer.
é você como consumidor que vai escolher a melhor alternativa aqui para você. Vício de isso a gente estava falando de vício de produto. Vício de quantidade agora seria o artigo 19, ó. Os fornecedores respondem, também possui a solidariedade, ó. Respondem de forma solidária pelos vícios de quantidade. Vamos ver o que é o vício de quantidade? Pode ser o exemplo de um líquido, por exemplo. Alguém já viu esse daí? As batatas, né? Agora elas explicam, elas vêm discriminando o peso líquido da batata na embalagem, mas há muito tempo atrás isso aqui já foi objeto de muita discussão. 70% de ar, 20% me dá um pouquinho e apenas 10% de batata. É uma brincadeira, mas hoje vem discriminado o peso do produto de forma certinha. Embalagem de 40 cafés foi reduzido para 30 e o preço permaneceu o mesmo. Quando isso acontece, o que está acontecendo aqui no direito do consumidor? Quando a gente tem a diminuição do produto e o preço continua o mesmo, nós estamos sofrendo um aumento de preço. Qual produto que recentemente manteve-se o preço, até diminuiu, mas também diminuiu consideravelmente seu tamanho? Vou lembrar vocês, eu não como mais, infelizmente. Chocolate, né? Chocolate. Então, o chocolate, as barras de chocolate, se você for no mercado hoje, né? Eu demorei para entender, porque já faz algum tempo que eu não como mais chocolate, pelo menos que tenham açúcar direto, que elas custam R$3,50, R$4. Eu fiquei pensando, mas essas barras custavam 6? O que aconteceu? Fui ver, gente, elas diminuíram por metade o seu tamanho, né? Aquelas barras de 500 gramas hoje é 375, 325. Então, cuidado que isso aí quer dizer que é um aumento de preço. Isso sim. Opa, deixa eu voltar um. Quais são as possibilidades disponíveis ao consumidor quando ocorre um problema como esse de quantidade do produto? Bom, primeira coisa, abatimento proporcional no preço. Então eu comprei 1 litro de suco e você me entregou 800 ml. Eu quero um abatimento proporcional ao preço porque você não me entregou o valor, a quantidade que você me vendeu, que era de 1 litro. Então essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, quando possível, né? Complementação do peso ou da medida. No caso aí do suco, acho que não vai dar para complementar. Mas se fosse, por exemplo, 1 kg de feijão e você me entregou 800 gramas. Opa, dá para você colocar mais 200, né? Acho que não haveria problema. Então, quando acontece de ser possível a complementação, faça a complementação. 3. A substituição do produto por outro de mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Então, se eu peguei lá uma caixa de leite e só tinha 800 ml, quer dizer, eu não consigo complementar porque o leite tem que ser estéril, né? Tem que estar livre de contaminação, eu vou te dar uma outra caixa de leite. Entende? Também é a terceira possibilidade. E a última possibilidade, a quarta possibilidade aqui, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então eu quero meu dinheiro de volta e se eu achar ainda que eu sofri algum dano, eu posso entrar na justiça. Terceiro bloco aqui de vício, né? Falamos de vício do produto, vício da quantidade, agora vício da prestação do serviço. Estamos lá no artigo 20, olha em slide amarelo para doer os seus olhos. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles que decorrentes da disparidade com as indicações constantes na oferta ou na mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a sua escolha. Então, pera lá que eu já vou te mostrar. Olha que imagem mais bonita, né? Então, exemplo de vício na prestação de serviço. O consumidor compra um pacote turístico do hotel com essa vista, né? Vista para o mar. Quem que não quer fazer uma viagem dessa, né? Vocês já imaginaram que imagem mais bonita, né? Você comprar um quarto de frente para isso aí, não dá vontade nem mais voltar para Maringá, né? Dá vontade de ficar só no lugar. Mas, quando você chega lá no seu hotel, o hotel até é de frente para o mar, mas o quarto em que você foi colocado é esse aí, que essa é a vista da sua sacada, da rua do fundo. Já aconteceu isso com vocês? Muito complicado, né?
é um vício na prestação de serviço. Então eu comprei uma prestação de serviço que era para eu ficar de frente com o mar e na verdade me colocaram de frente aqui com o fundo do hotel. Não gostei, vou ficar chateado. Quais são as opções, a escolha do consumidor? O que eu posso fazer, né? O que eu posso pedir aqui quando eu estou diante de um vício da prestação de serviço? Inciso 1, quando possível, claro, quando cabível. Eu vou pedir a reexecução dos serviços sem custo adicional e quando for cabível, evidentemente. Agora, eu não preciso esperar esse serviço acabar para eu poder fazer esse pedido de reexecução, concorda? Se eu cheguei no hotel, dei de cara com aquele quarto lateral e eu já não gostei, o que eu posso fazer? Eu posso descer na portaria e falar, olha, né, eu comprei um quarto de frente para o mar, aqui você me pôs um quarto de frente para o lateral, eu não quero esse quarto não. Então, se der para resolver dessa forma, você já resolve e que com isso você evita maiores problemas. Mas nós temos situações em que nem sempre vai ser possível você fazer a reexecução do serviço, concorda? Então vamos ver o que mais ali o legislador separou ali para nós, colocou no Código de Defesa do Consumidor de 1990. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então também existe a possibilidade, em vez de você pedir a reexecução do serviço, você pode falar, não, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero discutir mais nada, eu cheguei nesse hotel, fiquei chateado, não gostei dessa vista lateral, não gostei de nada, eu quero ir embora. Então eu posso pedir sim a restituição do valor que eu paguei e imaginem vocês se aquele quarto fosse de repente aí para uma lua de mel, né, para um presente aí de aniversário, não sei, alguma coisa que estivesse relacionado com alguma data especial. Será que não haveria ali um desgaste, uma dor, ali um prejuízo maior do que a mera reexecução? Né? Imagine a lua de mel, você chega lá e dá de cara com aquela rua feia. Era melhor você ficar na sua casa, né? Pelo menos você tenha visto daquilo que você já gosta. Então, o inciso 2 é esse. Inciso 3, abatimento proporcional ao preço. Então, um determinado serviço, então vamos lá, ali do hotel talvez você não consiga vislumbrar. Vamos pegar aqui a prestação de serviço que você contratou com a UniFCV. Então, você contratou a disciplina de Direito Empresarial / Direito do Consumidor. Então, subentende-se que o primeiro bimestre você estudou Direito Empresarial e o segundo bimestre agora você vai estudar Direito do Consumidor. Digamos que tem um vício aqui na prestação de serviço. Como assim um vício? O Juliano deveria vir aqui dar aula, mas ele vem e fica contando piada em vez de dar a aula. E como ele fica contando piada, ele come o nosso tempo e a gente não aprende nada. Vício na prestação de serviço. O que vocês poderiam pedir aí para a faculdade? Bom, como eu paguei a disciplina de Direito Empresarial / Direito do Consumidor e o Juliano não tem aula gravada, ele não posta o material, ele está indo lá e contando lorota para nós durante 40, 50 ou 60 minutos. O que eu vou querer? Eu quero um abatimento proporcional ao preço. Já que eu paguei por uma prestação de serviço que eu não estou tendo, eu quero pagar menos. Então, isso aqui seria o vício, né? O que é o vício? É o descompasso, é o problema com relação aqui a uma prestação de serviço. Quando isso ocorrer, existe a possibilidade desses 3 incisos. O primeiro seria a reexecução do serviço, o segundo seria a rescisão do contrato, né? Eu quero meu dinheiro de volta, ou a terceira seria não há problema, mas eu quero pagar menos. Em complemento, né, complementando toda essa nossa informação, a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Ou seja, em alguns casos, quando você pensa ali num cabeleireiro, né, em alguém que está prestando um tipo de serviço ali que não deu certo, vocês já discutiram, já trouxe danos para vocês, né? Muitas vezes o próprio fornecedor não quer mais se desgastar com você, não quer mais passar por essa dor de cabeça. Ele pode colocar um outro profissional para fazer? Pode, desde que esse profissional tenha as mesmas características, as mesmas condições que ele, concorda? Agora,
Você não pode contratar o seu Joãozinho aí da esquina para fazer uma cirurgia plástica e não der certo, né? E ele não cumpriu. E depois você for lá e ir lá e exigir que o Ivo Pitangui faça essa cirurgia. Gente, não dá, né? Você pode pedir aqui substituição, mas desde que o profissional tenha ali mais ou menos a mesma condição que o outro, mais ou menos o mesmo preço que o outro. Combinado? Mais do que isso seria absurdo, não dá, a lei não permite. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, se a gente tiver um tipo de prestação de serviço, como por exemplo a prestação de serviços advocatícia, tem o Estatuto da Advocacia, né? Lei 8.000 não sei o que lá, que regula algumas condutas aqui por parte do advogado. No entanto, você pode inclusive representar ele na OAB. Sério, prof? Sério, não é brincadeira. Então a gente tem lei que até disciplina, que até regula isso aí. Artigo 23, vamos ver o que está falando no artigo 23. Ó, eu estou projetando para vocês, mas eu vou pegar o meu código. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. O que isso quer dizer? Não adianta o fornecedor falar assim para você: olha, eu não sabia, né? Então, digamos que você vai lá para reclamar com a ouvidoria, que a minha aula é ruim, e daí isso aí chega lá no ouvidor geral, né? Faz de conta que é o Barbieri, nem sei, acho que não é ele, mas faz de conta que é. E ele fala assim para vocês: olha, eu não tenho culpa dessa falha na prestação de serviço, sabe por quê? Eu nem sabia que o Juliano dava uma aula ruim, eu achava que ele dava uma aula boa. Então, a ausência de conhecimento por parte do fornecedor não o exime do dever de reparar ali, do dever de indenizar, se for o caso. Entendido? Isso é bem importante, porque a maioria dos fornecedores querem sair por essa tangente. Qual tangente? Ah, eu não sabia. Então como é que eu posso ser responsabilizado? Olha, nós estamos falando de Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Eu não quero saber qual é a sua culpa. Eu quero saber que a aula era para estar ali de forma adequada e a aula está ali de forma defeituosa. Está faltando coisa. Se está faltando coisa, então nós estamos diante aqui de uma falha na prestação de serviço. A gente pode aplicar o artigo 20, né, que é o que a gente passou agorinha. Vou até relembrar aqui para vocês, ó. Artigo 20. E agora, comungando aqui com o artigo 23, ele vai estar dizendo que não é possível o fornecedor se livrar aqui da responsabilidade alegando que não conhecia o problema. Isso não será possível. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou do serviço independe, ou seja, não depende do termo expresso vedada. Você sabe o que quer dizer a palavra vedada? Proibida, né? Proibida a exoneração contratual do fornecedor. Nossa, que coisa, o que é isso? O que é garantia legal mesmo? Pergunta da prova daqui a 15 dias. O que é garantia? Qual é o prazo da garantia legal, melhor dizendo? E eles foram jantar e me deixaram aqui. Foram mesmo, olha só. O prazo da garantia legal, gente, é o prazo para bens duráveis de 90 dias, bens não duráveis 30 dias. Então, a garantia de 30 para bens não duráveis e de 90 para bens duráveis independe de termo expresso, sendo vedado ao consumidor tirar essa garantia, ao consumidor não, sendo vedado ao fornecedor tirar essa garantia sua. Olha ali eu aproveitei, acho que numa tela maior, com zoom maior que aqui está aqui em cima, está meio borradinho, mas aquela de baixo está melhor para ler, mas eu vou aproveitar e vou te ajudar. Ó. Entenda as diferenças. Garantia legal, 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Estabelecida em lei e ela é gratuita.
Então essa garantia de 90 dias e de 30 dias, ninguém pode cobrar nada por vocês, porque é o CDC que determina, ela é gratuita em todos os casos. Anote isso aí. Garantia contratual. Qual que é a garantia contratual? O fornecedor responde por um prazo maior do que o da garantia. Prazo esse facultativo e não obrigatório, informado no ato da venda. Então, quando você vai comprar uma geladeira e o vendedor fala assim para vocês: olha, essa geladeira possui prazo de garantia de 12 meses. Garantia legal ou garantia contratual? Tempo. Garantia contratual, gente. A garantia legal é só de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Garantia estendida. O que é a garantia estendida? É aquela oferecida pelas lojas que vai além da garantia legal e da garantia contratual. Ela é opcional e você tem que pagar por ela. Então, garantia estendida, ela vai somar a sua garantia legal e a sua garantia contratual. Olha ali meu slidezinho, garantia mais de 2 anos. E agora eu faço-lhe a seguinte pergunta. Se a lei me diz que o prazo de garantia legal é de 90 dias para bens duráveis, o fabricante me disse, né, comprei uma geladeira, que ele me disse que eu tinha garantia de 12 meses. Qual é o prazo da garantia que eu tenho então? 12 mais 3? Certo ou errado? 12 meses. Certo, professor. Certo, certo. Olha só, como assim certo? A garantia legal dos 90 dias, ela é para todo produto e para todo serviço. Se o fornecedor está vindo aqui e está trazendo mais uma garantia para mim, que é uma garantia contratual de 12 meses, a garantia total que eu vou ter, ó, é 1 ano da garantia contratual, mais 3 meses da garantia legal. Pergunta boba: qual das duas termina primeiro? A de 3 meses. A de 3? Sim, por ser menos tempos. Vocês acreditam que não? Por quê? Olha só, quando você vai lá e compra um celular, deixa eu pegar meu celular aqui. Quando você compra um celular e o fornecedor fala assim para vocês: ó, você tem 1 ano de garantia. Dentro desse 1 ano, se o produto der algum problema que você for lá reclamar, o fornecedor vai falar alguma coisa para você? Não. Ele vai Não. verificar só se não é culpa exclusiva do consumidor. Se não for culpa exclusiva do consumidor, ele vai fazer o que com o seu celular? Vai mandar para assistência técnica. Agora você chega lá com 13 meses, ou seja, faz 1 mês que acabou a garantia contratual dele. O que o fornecedor vai responder para você? Não tem como trocar e nem arrumar nem nada. Exatamente, porque o seu celular está fora da garantia. Mas o que você está aprendendo comigo hoje? Que a lei te dá 90 dias. Então você tem 12 mais 3 meses. Você tem 15 meses de garantia. Sabiam disso? Isso eu não sabia não. Ninguém sabe dessa informação. Agora só tomem a seguinte cautela, né? Que já a gente vai chegar no artigo dizendo que o fornecedor tem que colocar esse termo de garantia contratual tem que estar disponível no site dele, na caixa, na embalagem, né? Tomem o cuidado antes de fazer essa soma que eu estou ensinando fazerem, de ler esse termo de garantia para ver se nos 12 meses que ele disse que ele estava te dando, ele não está considerando 9 meses de garantia contratual e 3 meses de garantia legal. Vocês ouviram? Existe, a maioria hoje dos fornecedores fazem essa sacanagem com os consumidores. Ele diz: você tem 12 meses de garantia total. A hora que você vai ler o termo de garantia, na verdade ele está te dando 9 meses de garantia contratual mais 3 meses de garantia legal. Então cuidado com isso, que isso aqui é muito importante. Se o fornecedor falar para você que não tem garantia, como assim? Fui numa garagem e comprei um carro usado e o fornecedor disse assim para mim: não tem garantia porque o carro é usado. É verdade isso? O Código de Defesa do Consumidor nos diz que bens duráveis têm garantia de 90 dias. Evidentemente que para carro a gente considera câmbio, motor e diferencial, né? Não é
uma simples lampidinha queimada, não é alguma coisa nesse sentido, mas mesmo que o fornecedor diga para você que você não tem garantia nenhuma do produto, você tem 90 dias no caso de bens duráveis e 30 dias para os bens não duráveis. Entendido isso? Penso que sim. Olha Sim, lá, professor. mais um slide. Garantia de 6 meses da garantia adicional. Então, quanto vai ser a minha garantia? Agora você pode estender o prazo de garantia do seu eletrodoméstico. Isso aqui eu copiei da Tramontina, ó, do seu eletrodoméstico Tramontina. Acesse o site, cadastre e crie lá um login. 3 meses de garantia legal, 9 meses de garantia contratual, mais 6 meses de garantia adicional, dando um total de 18 meses de garantia. Vocês viram o que a Tramontina fez? 9 mais 3. Muitos fornecedores fazem essa continha, outros não. Então, cuidado para você não fazer afirmações equivocadas. Certo até aqui? Professor, muitas vezes eles também escondem nas letrinhas miúdas. Tá E certo vai. isso? Não é certo, Não mas é eles certo. escondem. Não é certo. Porque, na verdade, é o Natan que está falando? Felipe, Felipe, na verdade, o fornecedor ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Depois a gente vai desconstituir o que ele fez através aqui do Código de Defesa do Consumidor. Você vai dizer, mas eu vou ser lesado primeiro para depois buscar o meu direito? Não. Claro que ele deveria agir com probidade, agir de forma correta, né? com boa fé. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o que acontece? Se ele fizer uma coisa como essa, depois você vai ter o PROCON, você vai ter o consumidor.gov, você vai ter aí o judiciário, né, o Juizado Especial Civil de Pequenas Causas para tentar resolver aqui o seu problema. E de repente, se houve até danos maiores, né, danos materiais, danos morais, você pode até pedir uma indenização. Né? Então, cuidado com isso, que isso aqui muita gente, muito fornecedor quer passar a gente para trás e acaba passando, viu? E acaba passando. Eu digo sim. isso porque eu trabalho com isso, né? Eu sou advogado nessa área e a gente pega cada caso, escuta cada história que a gente não acredita que é possível, mas é possível sim, senhoritos. Olha só, eu trouxe aqui algumas possibilidades, aqui alguns conheça o seu direito. Olha lá que legal. Primeiro quadradinho à minha esquerda. Garantia legal, que é essa que a gente estava falando. Ó. Ao adquirir um produto ou um serviço, o consumidor já tem, após a emissão da nota fiscal, a garantia legal de 90 dias para produtos não duráveis, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Esta está estabelecida em lei e é de graça, é gratuita. Então, faça um print aí desse slide que isso aqui é bem importante. Garantia contratual, segundo quadradinho, ó, é quando o fornecedor concede um prazo maior do que a garantia, 1 ano, por exemplo. Este prazo é facultativo e não é obrigatório. A garantia contratual é informada no ato da venda e o consumidor não paga por ela. Então, quando você vai lá e compra, por exemplo, como é que chama lá, um Hyundai lá com 5 anos de garantia, isso é uma garantia contratual, por quê? É eles que estão afirmando isso aí no site deles ou por meio aí de um contrato com você, de que eles vão garantir o seu veículo por 5 anos. A garantia legal é de 90 dias. E o último quadradinho ali da minha esquerda, falta os da direita ainda, ó, seria a garantia estendida, né, que a gente escuta muito falar. Então, garantia estendida é aquela oferecida pelas lojas, além do prazo legal e do prazo oferecido pelo fabricante. É opcional e o consumidor não paga por ela. Olha que legal. Então, garantia estendida é aquela oferecida pelas lojas e vai além do prazo legal e do prazo do fabricante. O prazo do fabricante normalmente é 12 meses, o prazo da lei é sempre o mesmo, 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. E normalmente a garantia estendida você vai ter que pagar por ela, porque é um benefício, né? Não é de graça. Dicas, ali ó, à minha direita. Guarde a nota fiscal e qualquer outro documento referente à compra.
Se você não tiver a nota fiscal, como é que você vai comprovar a data que você comprou? Não adianta ficar levando fatura de cartão de crédito, uma série de coisas, porque na fatura do cartão de crédito não está escrito que tipo de produto você comprou, concorda? Então eu posso ter feito uma compra, sei lá, há 30 dias lá no site da Americanas e não ser necessariamente o celular que eu estou dizendo que está com defeito. Defeito não, né? Que está com vício. 2 ali, ó, segunda setinha. Algumas empresas vendem a garantia estendida sem comunicar o cliente. O fato é considerado venda casada, proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, muitas lojas vendem a garantia estendida sem falar para o consumidor, né? Então, isso aí é considerado prática abusiva. Se você sofreu isso, você passou por isso, você pode pedir a devolução e eles têm que devolver o valor. Produtos com defeito dentro do prazo de garantia têm que ser consertados ou trocados. Então, vejam, dentro do prazo de garantia não dá para você, né, a menos que você queira por vontade própria. Não, eu não vou dar jeito em nada, eu vou deixar isso aí perder o prazo. Regra geral, o produto tem que ser consertado ou trocado. O consumidor pode também fazer um acordo e receber o dinheiro de volta ou parte dele, né? Eu já tive vários casos lá no escritório que a pessoa fez a opção de permanecer com o produto, mas teve um desconto para ficar com aquele produto que tem um vício. E a última setinha, em caso de problemas, procure a loja e o fabricante. Se não resolver, busque o PROCON e a Justiça. Aqui, ó, esse aqui é interessante. Regras e dicas para trocar presentes, né? Saiba quais são os seus direitos. Pergunta: as lojas não são obrigadas a trocar os produtos? Primeira pergunta, né? E vamos ver o que tem ali de resposta. Os comerciantes só são obrigados por lei a fazer a troca do produto vendido, o produto vendido se apresentar um defeito, mas aí o termo defeito está usado no lugar errado, né? Se apresentar um vício. Por isso é importante verificar no momento da compra se é possível trocar, qual o prazo para isso. Lembre-se de não violar a embalagem ou tirar as etiquetas dos produtos. Isso aqui é o que? É uma recomendação, gente. Regra geral, o fornecedor não é obrigado a trocar os produtos, né? Você foi lá na loja, apalpou, comprou, a menos que ele disse para você, aqui você tem 30 dias para trocar. Isso é um costume do comércio. Então cuidado, porque as pessoas chegam bem bravas nas lojas querendo trocar as coisas e às vezes não é política da loja, não é política daquela marca, não é política daquela rede. Então cuidado com isso aqui, porque você pode arrumar problemas. Ali, segundo sinalzinho ali de indicativo, ó. Se houver defeito, a loja tem que resolver o problema. Vamos ver o que está falando ali, ó. O prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor é de 30 dias para produtos perecíveis e 90 dias para produtos não perecíveis para o cliente reclamar. É o prazo de garantia. A partir daí, o fornecedor tem até 30 dias para resolver o seu problema. Então, seu prazo para reclamar é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Quanto tempo o fornecedor tem para resolver? 30 dias, que é o prazo da assistência técnica. Ali, ó, no balãozinho do cifrãozinho. Se o problema não for resolvido dentro do prazo, o que eu posso fazer? Então, olha lá. Após esse prazo, o consumidor pode escolher entre a troca do produto ou equivalente ou a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Quem vai fazer essa escolha é você, consumidor. Olha ali parece aquilo ali está parecendo um envelope, né? Na hora de trocar o presente, é um embrulho. Não gostei de nada. Posso receber o dinheiro de volta? Fui trocar o presente que eu ganhei de Natal, né? Estamos chegando aí na época do Natal e não gostei de nada. Posso repegar em dinheiro? Não posso. A loja não é obrigada a devolver o dinheiro. Algumas redes oferecem o vale, né, no valor do presente, para que o consumidor possa trocá-lo em outro produto num prazo maior. Então eu não sou obrigado a te dar o dinheiro, mas eu posso te dar um vale e depois você troca em outra coisa do seu interesse. E o último ali, ó, que tem o monitorzinho. E nas compras pela internet, como é que funciona essa questão? Neste caso, o consumidor pode desistir em até 7 dias do recebimento da mercadoria. O consumidor deve formalizar por escrito a sua desistência e, se for o caso, devolver o produto recebido. Nestes casos, terá o direito à devolução integral do valor que tenha sido pago. Eu não sou obrigado a pagar frete, eu não sou obrigado a pagar embalagem, eu não sou obrigado a pagar transportadora. Quero devolver um produto que eu comprei pela internet.
Eu posso devolver sem nenhum custo para mim. Artigo 25, acho que é o último artigo dessa aula de hoje. Deixa eu conferir no meu CDC. É isso mesmo. Artigo 25. É vedada, quer dizer o quê? É proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Vou repetir a leitura. É proibido a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Qual que é esse caso? Né? Como funciona? Depois eu volto a pergunta. É o caso das placas em estacionamento, gente. Quem já não viu essa placa? Não nos responsabilizamos por celulares, dinheiro e carteira dentro do veículo. Tem algum valor aqui diante dos direitos do consumidor? Valor nenhum. Valor nenhum. Fala, Felipe. Não, o senhor fez a pergunta, eu falei, nenhum. Eles não se responsabilizam por nada. Não, Nem a... não tem valor. Ah, mas assim, e se o veículo for furtado? Eles se responsabilizam ou não? Eles são obrigados a se responsabilizar. Isso aqui, acho que eu até falei outro dia para vocês. Lembra que quando eu estava falando do estacionamento, de supermercado, de farmácia, de shopping? Independente de você ter pago o serviço ou não, isso aí é entendido que faz parte do preço, faz parte aí do fornecedor, ele tem que se responsabilizar. Então, se a sua moto foi furtada em um estacionamento, eu tenho já uns 2 ou 3 casos no escritório desse, a gente já até recebeu. Normalmente, os casos que eu tenho foi de mercado. Eles não querem pagar o valor da moto. Por quê? Ah, o meu estacionamento não era aberto, eu não tinha o dever de guarda. Não tem importância, você faça o boletim de ocorrência, tire fotos do lugar, pegue lá umas testemunhas que você vai ganhar. Exatamente, está no lugar, a responsabilidade é dele, Matheus. Por isso que a gente toma tanta cautela em não deixar, por exemplo, nem no caso da UniFCV. Por que não tem um segurança ali na porta quando nós estamos no presencial? Quando eu digo na porta, ali na rua para cuidar dos carros. Porque se o Barbieri colocar um segurança ali na porta e qualquer carro ou moto que seja furtado, ele vai passar a responder. Então ele não pode. São obrigados a ser responsáveis, Lilian. São obrigados. É o que o Código de Defesa do Consumidor diz. Que você não pode colocar placa, você não pode se desobrigar, você não pode se desonerar de responsabilidades que são inerentes ao seu serviço ali, ao seu produto. Então, o supermercado tendo um estacionamento, a farmácia tendo um estacionamento, os escritórios de advocacia tendo um estacionamento, são responsáveis pelos bens, pelos produtos, por tudo que você permita que esteja ali. Cuidado que, assim, uma coisa é ser responsável e a outra coisa é o consumidor ter má fé, né? Você deixar seu carro lá, o seu carro aberto e alguém pegar alguma coisa que esteja dentro dele. Se você deixou o carro aberto, a responsabilidade é sua. Eu, como dono do mercado, não tenho o dever de ficar cuidando da porta do seu carro se vai abrir ou vai estar fechada, concorda? Mas agora, se alguém forçar, se alguém quebrar um vidro, se alguém levar o seu carro, eu sou responsável, sim. Então, isso aqui é bem importante, isso aqui é uma informação que eu não sei se vocês tinham, a maioria das pessoas não conhece essa informação, e isso aqui é muito importante, porque sempre a gente tem problema com essas coisas, não é verdade? Se baterem no seu carro no estacionamento do mercado, quem vai ter que arcar com o conserto? Se o cara fugir, é o mercado, gente. Aqui é mais uma... Eu sigo lá o Senado, né, e o CNJ, é mais uma explicação deles. Ó, atenção aos seus direitos. Estacionamentos são sim responsáveis por objetos deixados no seu interior. Para receber indenização, o consumidor pode comprovar o dano por meio de um boletim de ocorrência, notas fiscais de compra e testemunhas. E com isso, a gente, olha, achei até que, acho que eu fui rápido ali no começo, a gente conseguiu terminar dentro dos 60 minutos. Professor, e aquela pergunta anterior? Qual? Deixa eu voltar. Você falou que você ia retornar. Essa aqui, ó. Aí, Como funciona a responsabilidade dos estabelecimentos empresariais?
eles são absolutamente responsáveis. Ó, que daí era essa pergunta para eu ir para esse artigo. Qual que é o fundamento? Ó, se eu voltar mais um, o fundamento é o artigo 25. Ó, é proibido estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores. Então não adianta o supermercado colocar placa, né? Eu já fui em um monte de lugares que tem plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos deixados aí não sei na onde. Não tem valor nenhum. Professor, então, deixa eu tirar uma dúvida. Assim, Pode tirar. vamos supor, eu tô aqui dentro da minha casa, certo? E alguém chega e deixa uma carteira aqui. A gente tá no churrasco, em família, tá bom. Essa carteira sumiu. A responsabilidade é do dono da casa? Veja, primeira coisa. Num caso como esse, nós não estaríamos falando em relação de consumo, concorda? Porque não há uma prestação aí de serviço, não há um produto sendo vendido se você está me dizendo que alguém foi na sua casa em um churrasco. Então a gente teria que levar isso aí para o direito civil ou para o direito penal. No direito civil, como é que você vai ser responsável por uma carteira de uma pessoa que foi na sua casa? Né? O formato aí, a pessoa está na sua casa, penso eu que no critério de visita, no critério na condição de parente, na condição de convidado, né? Agora, tirou a carteira do bolso, deixou em cima da mesa, não é que eu estou dizendo que qualquer um pode pegar, não é isso, é um crime eu pegar uma coisa de alguém, concorda? Eu posso estar cometendo aí um ato ilícito, responder aí, por exemplo, se não tiver violência por furto e tiver violência por roubo, entende? Aqui essa nossa conversa é com relação ao direito do consumidor. Então aqui teria que ter a relação de consumo. Lá no artigo 2º é o conceito de consumidor, no artigo 3º é o conceito de fornecedor. Nesse exemplo que você está me dando, nós não conseguimos ter a relação de consumo. Então a gente tem que ir lá para o direito civil e para o direito penal. No direito penal, se eu pegar a sua carteira, eu estou furtando ela, né? Vou responder. E se for em um lugar aberto? O mesmo exemplo, só que assim, como posso falar? Se for num bar ali, um bar de esquina, assim. Se for num bar de esquina, veja, se eu estiver na rua, na calçada da rua, daí já complica as coisas, concorda? Porque como é que o dono do estabelecimento vai garantir a segurança de quem está sentado na calçada? Agora, mas se for dentro e no balcão, aí sim. Se eu estiver pro lado de dentro, infelizmente, ele vai ter que resolver esse problema. Por isso que muitos estabelecimentos têm o quê? Segurança particular. Porque vai dar problema, entendeu? Sabe por quê? Você vai dizer, mas eu não paguei para entrar. Você não precisa pagar para entrar. Quando você está tomando uma cerveja, quando você está comendo um lanche no McDonald's, por exemplo, o valor aí da segurança, o valor do ar-condicionado, o valor do estacionamento já está tudo embutido no seu lanche. Eles são responsáveis, entende? Entendi. Obrigado, professor. Qualquer coisa eu fico à disposição de vocês, mas assim, com certeza vai surgir dúvidas, porque hoje que a gente, né, tô dando a ideia aqui do conteúdo para vocês. Depois, se vocês reassistirem a aula, alguma coisa nesse sentido, né? Quinta-feira que vem a gente tira mais algumas dúvidas, ou senão vocês também podem me enviar por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta, da forma como vocês quiserem que a gente vai respondendo. Combinado? Beleza, professor. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui, né? Vou postar essa aula e vou ver se eu tenho alguma outra aula, né, que seja igual, mas em outro período eu posto também para vocês com material complementar. Combinado? Mais perto da prova a gente faz uma revisão, que daí eu peço ali as questões em cima da revisão para valer como trabalho bimestral. Daí fica mais fácil para não ficar tumultuando a vida de vocês nesse momento, beleza? Então até mais, tudo de bom. Até quinta-feira. Até quinta-feira.